Bem, pessoal, então, como prometido, esse vídeo de resposta às dúvidas, né, no caso, a dúvida, inclusive agradecendo muito a Raquel Einhardt por ter postado a única dúvida que a turma postou até quinta-feira às 23h59. Então, vou responder a dúvida que a Raquel postou sobre a estrutura do anticorpos. Então, a Raquel pergunta: não entendi muito bem sobre a estrutura do anticorpo, suas regiões de reconhecimento e tudo mais. Confesso que na hora eu entendi, porém vendo em casa acabei confundindo e não entendendo mais nada. Tranquilo, Raquel. Isso é normal, até porque a gente não conversou muito sobre a estrutura do anticorpo. Então é natural que vocês tenham dúvidas sobre a estrutura do anticorpo, né, que é a molécula marcante do linfócito B e que está envolvido nas funções efetoras da imunidade humoral. Então vamos falar da estrutura do anticorpo. Então. O anticorpo, então, ele é essa molécula aqui, né? Ele tem essa forma de Y, com esses dois bracinhos aqui, numa forma de Y, né? Uh, e, na verdade, para a gente entender essa molécula um pouquinho mais esquematicamente, a gente vai ver essa molécula mais esquematizada nessa segunda figura aqui, e mais esquematizada ainda nessa figura aqui, fica mais simplificado. Como é que é o anticorpo? Como é que é a estrutura básica do anticorpo? O anticorpo, na sua forma básica, o monômero do anticorpo, essa estrutura aqui, ela é um tetrâmero. Ela tem 4 cadeias polipeptídicas. Ela tem 4 cadeias de aminoácidos, sendo que 2 são de cadeia pesada, essa cadeia pesada e essa cadeia pesada, que nessa aqui está representada por uma cadeia amarela e uma cadeia roxa. Tá? Essas duas cadeias pesadas elas são iguaizinhas entre si. Tá? Elas não diferem em nada de uma para outra. E a molécula básica do anticorpo é um tetrâmero composto por 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. Essas 2 cadeias leves também são iguaizinhas entre si. Tá? Então a cadeia pesada do anticorpo é codificada por um gene, o mesmo gene codifica estas 2 cadeias pesadas, e o mesmo gene de cadeia leve vai codificar essa cadeia leve e essa cadeia leve aqui, são iguaizinhas, tá? E depois elas vão se arranjar dentro da célula para formar essa estrutura básica, tá? O que a gente tem que saber sobre essa estrutura básica do anticorpo? A região em vermelho, que está representada em vermelho, ela é a região variável do anticorpo. Cada célula B vai possuir anticorpos que têm uma região variável um pouquinho diferente da região variável dos anticorpos dos demais linfócitos B. Essa região é aquela que varia grandemente entre as diferentes células B que eu tenho no meu organismo. Elas são produzidas por um rearranjo gênico no desenvolvimento do linfócito B, essas regiões variáveis aqui. Então, como o rearranjo ele é aleatório, a gente acaba tendo regiões variáveis bem diferentes entre os linfócitos B diferentes. O que vocês têm que saber também? Então, a cadeia leve tem uma região variável, a cadeia pesada tem uma região variável. A cadeia variável, cadeia variável não, a cadeia leve tem uma região constante e a cadeia pesada também tem região constante, tá? Então, tanto a cadeia leve quanto a pesada tem regiões constantes. A região constante da cadeia pesada, ela pode ser uma de 5 diferentes. Eu posso ter aqui uma cadeia Mi, posso ter uma cadeia Gama, uma cadeia Epsilon, uma cadeia Alfa ou uma cadeia Delta. Isso vai dar, o tipo de cadeia pesada vai dar o isotipo, a classe de imunoglobulina. Tá? Se eu tiver uma cadeia pesada Mi, eu vou ter imunoglobulina M, IgM. Se eu tiver cadeia gama, eu vou ter IgG, imunoglobulina gama, tá? Imunoglobulina G, tá? E assim sucessivamente, tá? Então a gente tem diferentes classes. E por que essas classes são importantes? Porque essas classes elas vão dar a função efetora do anticorpo. Né? A classe de cadeia pesada tem tudo a ver com a função que o anticorpo vai desempenhar.
Vamos dar uma olhada nisso melhor. Olha, por exemplo, a IgM. A IgM ela é basicamente um shuriken de 5 anticorpos, né? Essa IgM, então, é um pentâmero que tem 5 anticorpos, eles estão unidos por uma cadeia J, que é essa proteína pentamérica que tá grudando os 5 anticorpos entre si. Essa IgM ela é muito boa para fixar complemento, né? Ah, Ao passo que, por exemplo, a IgG ela é um monômero. A IgG ela é um monômero. Como essa cauda, essa parte da cadeia pesada aqui, ela está livre para interagir com receptores. Receptores aonde? Receptores nos fagócitos ou em outras células do sistema imunológico, como basófilos, como mastócitos, né? Mas a IgG especificamente com receptor na superfície de fagócitos. Por quê? Porque a IgG ela tem uma qualidade muito importante de atuar como opsonina. A IgG é uma ótima opsonina do sistema imunológico. Aliás, a melhor opsonina que a gente pode ter, né? Porque é uma opsonina altamente específica para os antígenos que a gente quer combater. Então, essas duas partes, essas cadeias, essas regiões variáveis do anticorpo, elas vão se ligar ao antígeno. Ao passo que a cauda, né, desse anticorpo, essa região constante, vai interagir com o receptor dos fagócitos. Então, uma vez que eu tenho uma bactéria grudada nesse anticorpo aqui, essa bactéria opsonizada pode ser mais facilmente reconhecida pelo macrófago. Por quê? Porque o macrófago vai reconhecer justamente essa região constante da IgG e vai fazer fagocitose. Tá? A IgE ela também tem uma cauda livre, né, da cadeia epsilon. Ela tem uma região constante que está livre. E essa cauda da cadeia epsilon ela interage com um receptor muito peculiar que está na superfície de mastócitos e de basófilos. Qual é a trampa dessa IgE? A IgE ela vai ficar grudada quase que para sempre na superfície dos mastócitos, né? E quando se aproximar um euminto dos mastócitos ou quando aproximar um alérgeno desses mastócitos, eles vão sentir isso, porque eles estão com as regiões variáveis deles, né, de cara para o vento, de cara para o ambiente em que ele está contido. Então, quando chegar um patógeno ou quando chegar um alérgeno, isso vai levar à ativação, né, a ligação do anticorpo e a ativação do mastócito, que vai degranular a histamina, né? Isso é muito importante nas reações alérgicas. Tá? Já a IgA e a IgM, elas não têm receptores, elas não têm essa parte, essa cauda, né, da cadeia Mi e da cadeia alfa livres, elas estão ligadas uma à outra. Tá? Então, elas não estão livres para interagir com receptores. Então, por isso, eles não atuam bem como opsoninas, nem a IgA nem a IgM. A IgM é um ótimo fixador do sistema complemento. O sistema complemento daí vai atuar como opsonina nesse caso. E a IgA ela atua como um bom neutralizador das mucosas. Nas mucosas a gente vai ter, né, um monte de molécula de IgA sendo secretadas, né, nas mucosas intestinal, na mucosa respiratória, geniturinária, no leite materno, que vai proteger inclusive o recém-nascido, né, a IgA da mãe no leite materno protege a criança, e então a criança fica protegida por esse IgA. Esse IgA tem uma grande característica de que, por não conseguir fixar complemento, ela é um anticorpo que ativa pouco a resposta inflamatória, né? E também não opsoniza, né? Não opsoniza nada, ela apenas neutraliza. Tá? A IgG atua como neutralizador, opsonizador, ativador do complemento, etc. Né? A IgA ela é mais própria para estar na mucosa, onde ela vai estar simplesmente neutralizando, não deixando que as bactérias consigam chegar no epitélio, né, dessas mucosas aí. Tá? IgM é o primeiro anticorpo que é produzido na resposta imune, como vocês já sabem, e a IgE é muito importante, né, para ficar na superfície de mastócitos, né, na reação contra eumintos e reações alérgicas. E a IgD, Thiago?
A IgD, ela é meramente, a função dela se restringe muito a ser um marcador de maturação do linfócito B. Ela não está nem descrita aqui. Eu vou descrever ela aqui nesse slide final aqui. Então, só para vocês verem, as cadeias pesadas vão dar a função efetor do anticorpo. A cadeia Mi vai dar um anticorpo IgM, a cadeia gama vai dar IgG, e assim por diante. Apenas para vocês se lembrarem, quando é que essas cadeias são geradas? Bom, todo linfócito B vai ser maturado e expressar primeiramente a IgM. IgM. No decorrer da vida desse linfócito B, se ele for ativado por um linfócito T, fizer uma resposta T dependente, ele vai gerar outras classes de anticorpos, que podem ser ou IgG, ou IgE, ou IgA. Isso vai depender do contexto de ativação dessa célula. Se ele for ativado por uma célula TH1, é mais provável que ele gere IgG, né? Se ele for ativado por um TH2, ele pode acabar, dependendo do contexto, gerar IgE, IgA ou algumas classes de IgG, por exemplo, IgG4. Tá? Isso vai depender do contexto, das citocinas, do tipo de célula T auxiliar que vai ativar esse cara aí. Então, esse cara vai fazer troca de classe, né, de IgM para uma dessas três classes aqui, IgE, IgG ou IgA, um plasmócito de vida longa. Um plasmócito de vida longa que vai secretar anticorpos durante muito tempo. Tá? E anticorpos que trocaram de classe, passaram de IgM para IgA, IgG ou IgE. Espero que eu tenha sanado essa dúvida tua, Raquel. Espero que eu tenha sanado a dúvida de outras pessoas que não perguntaram, mas que tinham dúvidas, né? E eu espero todos vocês para a prova, né? Eu espero que vocês estudem bastante, lembrando que as aulas que eu dei e também os vídeos que eu passei vão cair na matéria da prova, né? E a prova ela vai até a resposta humoral, não cai respostas imunes a micro-organismos, tá, pessoal? Então, bom estudo e até segunda.